Eu venho alertando para vocês há um certo tempo que Bolsonaro virou um peso para o Valdemar. Além de ele ter um custo muito alto para o partido, aquela mobilização que ele conseguia fazer em 2018, em 2020 e até em 2022, ela não acontece mais. O próprio local de origem política do Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, é um estado que tem patinado ali em relação a apoios para o Bolsonaro. Ele tem marcado eventos que estão sendo vazios, basta vocês lembrarem o lançamento da pré-candidatura da indicação ali do Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi em uma quadra de uma escola de samba que foi vazia, mesmo pessoas próximas ali comparecendo, você não teve a quadra cheia, e agora o próprio Ramagem também não tem um resultado bom nas pesquisas. Ele chega a aparecer em algumas pesquisas atrás do candidato Tarcísio Mota do PSOL, que inclusive é atacado com frequência pelo partido do Bolsonaro. E após ter sido rejeitado ali pelo MDB, rejeitado pelos republicanos, e depois de ter tido inclusive uma vice-candidata na chapa do Ramagem praticamente anunciada, que foi a Tia Ju, o PL não conseguiu convencer a Igreja Universal e nem os republicanos a liberar a Tia Ju para ser vice do Ramagem. Por conta disso, tiveram de recorrer a uma receita interna. Eles procuraram a deputada estadual do PL, a Índia Armelau, que acabou sendo ali apontada como a vice do Ramagem. E isso é importante a gente discutir porque o Bolsonaro e o bolsonarismo não tem mais a força que tinha no passado. E o que é que eu consigo ver em relação a isso aqui? Que a minha previsão, né, de que o bolsonarismo poderia ser eliminado entre 2028 e 2030 continua de pé. Porque é provável que as prefeituras que o PL imagina que eles vão ganhar esse ano, eles esperam ganhar mais de 1.000, algumas estatísticas internas já reduziram isso para cerca de 700 prefeituras, pode ser que isso realmente não aconteça. Além de não existir, por exemplo, essa força mais da imagem do Bolsonaro, o Valdemar já entendeu que neste momento o bolsonarismo existe sem a presença do Bolsonaro. E aí lá no Rio tem essa chapa puro sangue, tá aqui, ó. PL define chapa puro sangue no Rio com deputada na vice de Ramagem. Índia Armelau está no primeiro mandato na LEGE e foi escolhida para eleição depois de nomes cotados no MDB e no Republicanos recusarem convites do Bolsonaro. Detalhe, Tarcísio de Freitas é do Republicanos e foi eleito com apoio direto do Bolsonaro, e o atual prefeito de São Paulo é do MDB e está sendo apoiado pelo Bolsonaro, e mesmo assim, no Rio de Janeiro, eles não conseguiram fechar este apoio para que o Ramagem tivesse um vice ali de um outro partido, porque é importante agregar. Tanto que a matéria traz aqui em outro texto. Índia era um dos nomes cotados no PL para acompanhar a Ramagem. Nas últimas semanas, contudo, o partido recebeu recusas do MDB, que colocaria a Rosane Félix, e do Republicanos, que viu a Tia Ju ser pressionada pela Igreja Universal a recusar o convite. Ou seja, isso aqui já é um sinal de que a Igreja Universal realmente rompeu com o Bolsonaro, e pelo menos em alguns lugares do Brasil, e que os interesses deles dentro da política nesse momento está mais próximo do presidente Lula, inclusive com apoio casual do Marcos Pereira, que é o representante da Igreja Universal dentro do partido, dentro da política ligada ao nosso país, dentro do Republicanos, né, que é o partido da Universal, como muita gente chama. E se você pegar os dados aqui das pesquisas, o resultado do Ramagem também não está bem. A pesquisa melhor que se teve resultado recentemente, ele aparece com 13 ou 14 pontos percentuais, dependendo ali do cálculo, ele ainda perde, inclusive no primeiro turno, para o Eduardo Paes, na pesquisa Quaest, por exemplo. Eduardo Paes aparece com 49%, Ramagem aparece com 13% e Tarcísio Mota aparece com 7%. A estratégia, inclusive, do PL é vender o Tarcísio, ou melhor, vender o Ramagem como sendo um candidato perseguido por ser bolsonarista. E não tá pregando essa onda dele aí. Tanto que quando você vê aqui em cenários hipotéticos de conflito, de confrontos no segundo turno, entre, por exemplo, Eduardo Paes e Ramagem, Eduardo Paes e Tarcísio Mota, Alexandre Ramagem e Tarcísio Mota, o pior resultado é quando o Ramagem é o candidato que vai para o segundo turno com o Eduardo Paes. O Ramagem tem ali uma derrota por 62% dos votos. Ele tem mais ou menos a mesma pontuação de votos que o Tarcísio Mota. E com o Tarcísio Mota no segundo turno, lembre vocês que o PL vê o PSOL como inimigo crasso junto com o PT, eles conseguem ter um empate técnico ali de 32 pontos percentuais para um lado e 32 pontos percentuais para o outro lado. Outro ponto que me chama a atenção lá no Rio de Janeiro é que o Rodrigo Amorim, que é um bolsonarista, inclusive amigo lá do Daniel Silveira, deputado estadual, foi vice do Flávio Bolsonaro em 2016, ele é do União Brasil, e o União Brasil não aceitou também ali abrir mão da sua candidatura, e nem o Rodrigo Amorim aceitou ser vice agora de novo em uma chapa ligada ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Tanto que apesar de ele ser candidato a prefeito no Rio de Janeiro,
pelo União Brasil, ele também se vende como bolsonarista. Tá aqui, ó. União Brasil oficializa a candidatura de Ramagem, ou melhor, de Rodrigo Amorim, para a Prefeitura do Rio. Seu vice na chapa será também deputado estadual Fred Pacheco, do Partido Mobilização Nacional, PMN. E aqui você vê que até um candidato com menos expressão que os apoiados pelo Bolsonaro ali, ou pelo menos com menos força daqueles que o Bolsonaro está apoiando, conseguiu fazer uma aliança, diferente do PL do Bolsonaro, que não consegue fazer em alguns lugares, porque o Bolsonaro hoje é uma figura que tira voto.